Oi, tá! Entrei! Olá, boa Eba! noite. Boa noite, Flá. Boa noite a todos. Boa noite, tá! Obrigada, minha linda, por aceitar o convite de participar dessa live tão especial que você vai esclarecer dúvidas sobre nutrição para nós, né? E eu que Então, agradeço o pessoal, convite. linda! Flá. Eu quero que você se Obrigada. apresente, né? Quero que você fale um pouquinho de você, do teu trabalho, né? Tá? A Tamara, ela é nutri e hipnoterapeuta, né, tá? Flá, eu tô formada há 12 anos em nutrição e nessa jornada eu comecei a perceber que prescrever um cardápio não garantia com que os pacientes seguissem. Não porque eles não queriam seguir, mas porque eles não conseguiam. E aí eu comecei esse caminho do comportamento. Isso há 10 anos atrás foi onde eu encontrei você. Você também está no comportamento e faz isso brilhantemente bem. E eu tô com essa experiência. Já foram mais de 10 mil pacientes atendidos, sempre buscando a individualidade, né? Isso E aí, muito hoje eu tô bom, aqui tá? para esclarecer as dúvidas. E o que você falou é muito importante, né? Porque por mais de 15 anos eu sofri com efeito sanfona, né? Tá? Compulsão alimentar, você sabe disso. Uhum. E vivia de dieta, tomava muitos remédios, em busca do corpo magro, do corpo saudável, né? E Uhum. tudo que eu tentava seguir, eu não conseguia, né? Tá. Então, esse ponto que você traz sobre o comportamento, né? A forma como a gente enxerga a comida, a forma como a gente lida com os problemas do dia a Uhum. dia, interfere completamente no sucesso do que a gente está Sim. fazendo, né? Isso não Sim. só para alimentação, aqui a gente está falando de emagrecimento, mas em tudo na nossa vida interfere, né, tá? Interfere, porque quando você tem um grande problema em se apresentar no comportamento alimentar, a gente, no fundo, está criando um outro problema, né? Em algum momento aí dessa relação, você entendeu que o alimento poderia ser uma saída, uma fuga, entre aspas, mas Exato. cria-se outro problema. Isso tem tudo a ver com autoestima, que você fala tanto, porque quando você consegue mudar o seu corpo, que é físico, você ganha uma potência que ela é imensurável. Você fala assim, bom, o corpo eu já consegui mudar. O que mais que eu não consigo mudar na minha vida, né? Exatamente, exatamente, tá. Muito bom. Então é assim, ó, vamos ver aqui que eu penso de onde. Galera, bota aqui de onde vocês são para nós, para a gente saber. Deve ter gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro. Vão mandando as dúvidas aqui para nós, né? O que não der para responder aqui, manda direto para Tamara, né? Lá no direct. Entre em Sim. contato com a Tamara. Eu separei umas dúvidas aqui também, tá, tá? Que o pessoal já Tá. foi mandando, né, durante a semana. Então Uhum. já tem algumas aqui para a gente responder. Olha Tá. só, Bahia. Olha, até minha irmã tá aqui, linda. Minha sogrinha. Tem minhas mentoradas aqui também, alunas queridas. Olha, Goiânia, Canadá, olha isso, Curitiba, Carapicuíba. Claro, Má, pode vir para a live, gata. Fica aqui com a gente. E mais? Rio de Janeiro. Povo tá em peso. Califórnia, olha que show. Santa Catarina, Rio de Janeiro. Olha só, Guarulhos está aqui do meu lado. Rio de Janeiro. Muito bom, gente, muito bom. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas que a Tamara vai esclarecer para nós e aí a gente vai interagindo aqui, tá, tá? Tá bom. Então, show. Então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que me mandaram aqui, aliás, eu recebo bastante isso, tá? Uhum. É possível emagrecer
tomando cerveja no final de semana? Aí eu vou estender aqui. Cerveja, um vinhozinho, né? Eu vou falar que eu adoro um vinho, né? Então, assim, cerveja, né, tem passagem livre, mas um vinho eu gosto. Então, assim, respondendo, tanto cerveja quanto vinho, conta pra nós, Tamara. Tá. Então, quando o paciente chega, né, no consultório falando desse hábito que é o consumo de álcool, eu geralmente considero sim no cardápio. Por quê? Aí você vai falar, meu Deus, o que ela tá falando? Mas é importante que a sua rotina, ela não mude. O que mude são quantidades, novos hábitos. Mas se você tem esse convívio social que é muito importante, ou até mesmo com seu esposo, né? Com a sua esposa, enfim, ou sozinho, a gente considera esse número de calorias já dentro da conduta alimentar. Porque se a gente altera tudo, vai ter um momento que se torna insustentável. E aí você vai jogar tudo para o alto e vai falar, quer saber? Não vou fazer mais nada. É o famoso 880, né? Ou você está seguindo ali a risca certinho, se abdicando de tudo, até mesmo de compromissos, porque não vai conseguir conter, né, a vontade, e isso é insustentável. Então, eu opto sempre por calcular uma conduta que inclua bebida alcoólica e interfira menos no seu convívio social, e aí a gente tira outras coisas. Então, é uma mesa de negociação. Perfeito. Você me dá algumas alternativas do que pode sair e eu deixo algumas alternativas do que pode ficar. Boa. E tem tudo a ver, tá? Porque assim, ó, eu gosto de tomar um vinhozinho, né? Então, por exemplo, no início do meu processo, né? Na verdade, antes de começar, né? Quando eu tava lá com 104 quilos. Tá. Gente, tomava vinho sexta, sábado e domingo, né? Às vezes quinta-feira também. Então, era um negócio que estava fora total, assim, da vida que eu estava buscando para mim, né? Então, é exatamente isso que você falou, né? Então, assim, eu gosto do vinho. Eu não tirei ele por completo, né? Só que como eu bebia 3 vezes na semana, eu passei a beber uma só, né? Então, eu acho que o Perfeito. equilíbrio aí é tudo, né? Então, eu aprendi também a misturar. Então, beber mais água também durante o evento, ao invés de Sim. ficar só com a taça de vinho ali, secando a taça de vinho, tomo água, vou misturando, vou tomando água, vou tomando um chá, que eu adoro chá, já mostrei para as pessoas aqui também, né? Tem alguns chás que são zero sódio, você coloca gelo e aí você vai tomando e vai intercalando. Então, para Sim. tudo dá-se um jeito, né, Tamara? Não precisa radicalizar, porque exatamente, eu concordo com tudo que você falou. Porque senão a pessoa desiste. Né? A pessoa começa o processo e fala assim, meu, tira tudo que a pessoa gosta. Ferrou, não vai conseguir. Vai fazer 3 dias, 4 dias. No primeiro final de semana, a pessoa já vai arrebentar. Por quê? Porque fica com aquela cabeça na privação, né? Sim, exato. E essa questão de misturar a água, então, para cada copo de cerveja, um copo de água, para cada taça de vinho, uma taça de água, diminui o ritmo do consumo. Então, é uma estratégia excelente, Flá. Uma Exatamente. Então, assim, estratégia gente, excelente. dá para fazer. Né? A Tá. gente não precisa zerar, não precisa fazer assim, ai meu Deus, eu tenho que ficar X tempo sem beber. Se você É. quiser, ok, né? Tá Uhum. tudo certo, tá tudo bem. Sim. Mas tem alternativas, né? Tem. Aí a gente começa a colocar na balança também, na balança sim, uma balança imaginária, né? O que eu estou deixando e o que eu estou ganhando. Porque é muito comum a gente começar uma conduta alimentar e ter os olhinhos muito focados no que a gente está deixando de consumir, no que a gente está perdendo, entre aspas. Mas ter o foco sempre no que a gente está ganhando, né? Então, ok, eu vou beber um pouco menos, mas o que eu estou ganhando com isso? E sempre focar nesse pensamento. No objetivo, né? No que eu É, quero, no é, benefício, sim, né? E não na exatamente. privação. Ai, tô me privando de beber. Não. Né? Então, tudo tem que ser equilíbrio. Olha só, a Ana está comentando aqui, está perguntando: tem limite de água diário? Né? Então, assim, é mito ou verdade? Que tem que tomar no mínimo 2 litros de água e no máximo 4 litros. Como que é isso, tá?
Tá. Então, a gente faz o seguinte, ó, é um cálculo, tá bom? São 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, se você tem, por exemplo, 100 quilos, são 3,5 litros de água. Por que isso? Porque a água é o veículo onde tudo acontece dentro do nosso corpo, ou através do sangue ou intracelular. É como se tudo boiasse, todas as reações químicas acontecem meio aquoso. Então, a gente precisa muito. Inclusive, a lipólise, que é a quebra da gordura. Então, ela precisa de água. Então, nesse processo, principalmente, né, de emagrecimento, é muito bem-vindo. Então, o cálculo correto é esse: 35 ml de água por quilo de peso. Então, assim, quanto mais água bebe, mais elimina a gordura, né? Mas facilita para que essa reação aconteça. E na Tá falta de bom. água, a reação acaba não acontecendo. O metabolismo, ele trava, ele fala assim, eu não tenho condições de continuar. Então, eu Olha. vou parar a reação por aqui. A água é muito importante. Gente, eu bebo pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos. Então, a dica que é o que eu faço e dá muito certo para mim, eu comprei uma garrafa bem bonita, deixo em cima da minha mesa de trabalho. Então, eu Tá. encho essa garrafa, ela tem 2 litros, né? Então, Uhum. às vezes eu encho 2 vezes. Mas, Olha, no mínimo, uma garrafa dessa eu bebo. Então, é tá. fundamental para ajudar no Sim. processo de emagrecimento. E às vezes, né, tá? A gente tá com sede e acha que é fome. Ah, isso é verdade. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, porque isso é Então, muito bacana para quem tá no tá. processo de emagrecimento aí. Muito bom. Então, a gente tem uma estrutura dentro do nosso cérebro chamada hipotálamo. Então, eu vou comparar o hipotálamo como se fosse a cabine de um piloto que pilota um avião. Então, é uma cabine relativamente pequena para o tamanho da aeronave que ele vai conduzir. E o que o hipotálamo faz? Ele vê sua temperatura corporal, seus batimentos cardíacos, fome, sede. Então, ele vai medindo o que está acontecendo no corpo. Perceba que a fome e a sede, elas estão dentro de uma mesma estrutura de sinalização. Então, quando a gente tem sede, é facilmente confundido com fome. E aí a gente vai lá e come. Né? Come. Então, tem tudo a ver. O que você falou é muito real. É muito real. Então, na não hidratação, né, é comum realmente confundir com fome. Pois é, gente. Então, bora beber água, né, para garantir que não é a fome. Agora, se É. persistir, aí é a fome. Aí é fome. Aí eu já Aí bebi é a muita fome. água e ó, continua, Tamara. Aí é fome. E também tem a fome versus a vontade de comer, né? Como que a gente pode diferenciar isso? A fome, ela não é específica, no sentido de não é um alimento, eu tô com vontade de comer palmito. Provavelmente você não tá com fome, é uma vontade de comer, né? Tô com uma vontade de É. comer chocolate, então isso é vontade, porque a fome, quando você tá com fome, o instinto de sobrevivência é tão mais forte que é prato de comida mesmo, não é nada específico, não, é o que tiver. Perfeito, tá? E você sabe que é assim, né? Na época que eu tinha minhas crises impulsivas, né? Eu achava que era fome que eu tinha. E isso que você falou é muito importante, por quê? Porque eu tinha assim, ai, que fome, quero comer uma pizza. Ai, que Uhum. fome, quero comer hambúrguer. É, É é específico, né? específico, então assim, não é fome, é vontade de comer, né? Exato. É mais psicológico do que físico, Sim, com certeza. né? Com E aí certeza. arrebentava de comer, né? Uhum. Olha só, o Rick tá falando aqui, ó. Eu tomo suco de limão em jejum. Realmente é saudável? Ai, adoro falar disso, Flá. Ai, obrigada por essa pergunta. Então, o limão, ele tem um ácido chamado ácido cítrico.
E o ácido que o nosso corpo produz é o ácido clorídrico, é o segundo mais forte da natureza. Ele só perde para o ácido sulfúrico, aquele que a gente joga na calçada para tirar resto de obra, sabe? De cimento e tal. E aí eu penso que é maravilhoso o nosso próprio organismo poder formar um ácido tão forte. Por que eu estou falando isso? Porque quando o ácido clorídrico encontra o ácido cítrico, eles se neutralizam. E isso é sim benéfico para o nosso corpo. Então, essa prática, principalmente ao acordar, ele beneficia uma série de reações dentro do nosso corpo. Então, pode continuar com essa prática e não vai ferir, você não vai ter gastrite por conta disso. Porque se lembre, o ácido mais forte já está dentro da gente. A gente nem conseguiria tomar o ácido clorídrico. Então, está dentro da gente e você pode ficar tranquilo que isso não causa patologias, não, doenças, né? Excelente. Então, é saudável tomar água com limão pela manhã. Com certeza. Agora, o que é importante reforçar, né? Porque tem muitas pessoas que me perguntam também, tá? Então, assim, Flávia, tô tomando água com limão. Emagrece? Né? Então, o pessoal traz muito isso. Então, assim, acha que tomar água com limão, mas manter aquela alimentação trash, né? Não mudar, não ter hábitos saudáveis, vai emagrecer só tomando aguinha com limão. E de verdade isso não existe, né, tá? Não existe, não. Ela não vai te emagrecer, ela vai beneficiar reações metabólicas dentro do seu corpo. Mas emagrecer é uma questão matemática, então você consumir menos do que o seu corpo precisa. Que é aquela conversa que a gente teve, Flá, lembra da conta no banco? Nossa, aquilo é excelente. Eu tive a oportunidade de conversar com a Flávia sobre como o processo, enfim, num bate-papo super informal, e eu comparei o processo de emagrecimento como se nós tivéssemos uma conta no banco. Então, a gente tem uma conta corrente e uma conta poupança. A conta corrente, a gente vai usar para pagar os boletos de coração, rim, fígado, cérebro, enfim, para todo o corpo funcionar, porque ele funciona com calorias, então a gente precisa desse número de calorias. Só que cada quilo de gordura que a gente tem 7.700 calorias, então é considerada a nossa poupança, entre aspas. Então, para o emagrecimento acontecer, eu tenho que faltar dinheiro na conta corrente para eu ir lá e buscar na poupança. Foi essa que é o analogia. nosso estoque, é o nosso estoque de gordurinha lá. Exato, que é o estoque de gordura. Ficou claro, Flá? Eu adoro essa explicação. Então, assim, se come mais, né, do que realmente o corpo precisa, ao invés dele usar lá da poupança, ele vai estocar, né? Exato. Porque ele não precisa, então ele vai lá e coloca um pouquinho mais na poupança, né? Sim, sim. É exatamente é assim. Isso é feito diariamente. Então, aquele paciente que segue, né, de segunda a sexta, chega sábado e domingo, esquece que tem conduta alimentar, esquece de tudo. Ele vai fazer esse balanceio. Então, você tem uma eliminação durante a semana, mas aí chega no final de semana, existe o reganho de peso. E aí você não sai do lugar, né? Porque fica nesse emagrece, engorda, você acaba não vendo resultado e fatalmente desiste. Isso já aconteceu muito comigo, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então eu ficava lá, fazia 5 dias certinho, só que chegava nos 2 dias, assim, certinho, né? Certinho era aquela restrição total. Total. Né? Então fazia aquela dieta mega restritiva, 5 dias faltando comer os rebocos da parede. Aí o que acontecia? Chegava no sábado e domingo, eu arrepiava. Às vezes, tá? Eu engordava mais do que eu tinha eliminado na semana. Sim. Né? Então, a restrição, ela gera compulsão. Então, quando se tem uma alimentação restrita, você já manda para o cérebro um comando que assim, ó, vai faltar. Né? Então, deixa eu comer, porque eu vou na segunda-feira. Quantas vezes eu ia começar a dieta na segunda-feira e aproveitava o final de semana? Como se eu nunca mais fosse comer aquele alimento. Eu comia, como se
nunca mais fosse comer o alimento. Olha o mindset, né? Isso é tudo cabeça, né, tá? Tudo cabeça, tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro. É a atenção focada, né? Então, a sua atenção focada estava em relação à alimentação. É como se você comprasse um carro novo e você começa a olhar na rua um monte de carro igual o seu. O que o seu cérebro É assim está te mesmo. mostrando? Ele está te mostrando, olha, eu achei outro, tem mais ali. Então, ele está... É a sua atenção focada. Enquanto a atenção estiver focada na alimentação, vai ficar nesse sofrimento. E emagrecer não é um sofrimento, né? Como eu falei para você, é o que a gente ganha com isso. É o Não é o que a gente benefício. está perdendo. Tem tudo a ver com o que você falou, é o mindset mesmo. É o isso aí, mindset. muito. Tem mais uma pergunta aqui que o pessoal sempre me faz, né? Eu não sou adepta disso. Respeito muito quem faz, né? Eu conheço bastante pessoas que faz uso disso, dessa estratégia e dá certo. Eu nunca fiz, né? Então, você sabe que eu emagreci os 40 quilos fazendo reeducação alimentar. Mas muita gente me pergunta sobre o jejum intermitente. Então, conta para nós, tá? Um pouquinho, né? Porque eu percebo também que tem pessoas que usam de forma errada o jejum intermitente e acaba potencializando ainda mais a compulsão alimentar. Sim. Então, assim, o jejum intermitente, ele é uma estratégia muito válida, mas eu nunca faço a utilização dessa estratégia num começo de tratamento, por exemplo. Por quê? Porque é o que você disse, ele acaba enfatizando uma compulsão, porque ele vai entrar como qualquer outra dieta extremamente restrita. Não tem dieta mais restrita que o jejum, né? Que você se propõe a ficar longos períodos aí sem alimentação. Então, ele entra quando? Para uma lapidação de resultado. Então, eu não vou propor para um paciente que já tem esse quadro de compulsão ficar 16 horas, 18, até mesmo 24 horas sem comer, porque quando ele volta a comer, existe uma alimentação sim exacerbada. E mais do que fazer o jejum, é como sair do jejum, né? A gente precisa planejar como sair, porque a insulina está ali baixinha. Se ela sobe de uma vez, todo o resultado é perdido. Então, é uma estratégia válida, mas também não é válida para todo mundo. Então, a gente precisa avaliar muito bem como e onde usar, e não é dessa forma aí restrita que as pessoas estavam fazendo. Eu já tive atendimentos de pacientes que faziam jejum todos os dias. Nossa. Então, assim, eu faço jejum de 16 horas, eu tenho uma janela de alimentação de 8. E aí você pega essas 8 horas, tinham mais de 6.000 calorias consumidas. Nossa. Então, assim, não está adiantando, está te prejudicando. Então, vamos reavaliar esse conceito? Vamos usar lá mais para frente? Mudar o mindset e aí depois, se for o caso, fazer essa utilização. E você sabe que é uma coisa assim, né? Quando eu fazia essas dietas radicais na minha vida, eu ficava um tempão. Na época nem se falava de jejum intermitente, há 5 anos atrás, eu não lembro desse termo, sabe? Mas eu lembro que eu ficava sem comer, né? Por horas, achando que ia emagrecer, comia errado, e aí ficava horas sem comer. Então, isso agravava, eu sem saber, né? Na época não tinha noção disso, isso agravava cada vez mais o meu quadro compulsivo. Então, eu achava que cada dieta que eu começava, ela não dava certo. E isso me deixava ainda mais, me sentindo ainda mais incapaz de chegar no corpo dos meus sonhos, de conseguir emagrecer. Né? E parecia que cada dieta que eu entrava, parecia que eu estava mais distante, que eu pensava assim, nossa, mas de novo, eu não consigo, e fica reforçando, né? Aquele pensamento de incapacidade, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque não é a estratégia adequada. Né? Então tem que realmente tomar cuidado, tem que procurar uma profissional. Isso é uma coisa que eu sempre defendo, tá? Assim, gente, não fica fazendo dieta da internet, não fica fazendo a dieta do amigo, não se mete num jejum intermitente sem saber se aquilo é adequado para você ou não. Procura um profissional, por quê? Porque você pode gerar um transtorno alimentar, né? Sem nenhuma necessidade você gera esse transtorno, né? Sim.
Exatamente, Flá. E o que você disse, porque você falou, né? Foram 15 anos de efeito sanfona. E o quão frustrante é isso, né? O quão você se sente até distante do seu sonho. E eu acho que tem uma hora que o paciente até fala que, olha, não é para mim. E isso é muito triste, porque a gente pode conquistar qualquer coisa que a gente deseja. Então, foco, determinação vão te conduzir a um resultado de sucesso. Isso sem dúvida. E você é prova viva disso, né? Que Mas dá certo. só que a gente precisa ter as ferramentas corretas. Então, antes mesmo de pensar no jejum, é preciso pensar nessa mudança de mindset. Exatamente. Antes de qualquer jejum. Exatamente, ter o conhecimento, ter os recursos necessários para isso, né? Entender o que de fato funciona, o que não funciona, né? Então, se fala de emagrecimento, e eu sei porque eu já passei por isso, pinta o desespero, né? Então, gente, eu lembro que eu batia lá no Google como eliminar 10 quilos em 20 dias. Olha a ideia da pessoa, né? E na época os remédios eram proibidos. E eu ficava no site da Anvisa. Olha o desespero. Eu ficava no site da Anvisa pesquisando quando que ia liberar o Fepramona, porque era o único remédio que me secava. Então, assim, era completamente desesperador. Eu quase fiz uma cirurgia bariátrica. Então, eu desisti de fazer uma cirurgia bariátrica. Então, realmente, o sobrepeso, a obesidade, né, ela mexe completamente com a nossa autoestima. Então, é algo muito sério, né? É algo muito sério de tratar e de ver o que de fato faz sentido para cada um, né? Então, é muito particular. Sim, isso a gente indo mais adiante nessa conversa, até desenvolver um quadro depressivo, né? No sentido de, olha, eu não consigo, se sente incapaz em diversos âmbitos, e aí a pessoa deprime mesmo. Então, é muito comum você pegar, mais uma tentativa frustrada. Quantas coisas na minha vida eu tento e não consigo. Então, quando eu falo dessa mudança e que você propõe, né, para os seus não só mentorados, mas para todos os clientes, é também um exercício muito profundo de autoconhecimento, né? Eu busco alimento, estou buscando quais os dias, quais os horários que isso mais acontece. Então, é também um olhar para si, é um olhar para dentro para a gente poder ir adiante. Porque não tem como a gente ficar negligenciando isso, fechar os nossos olhos e falar assim, ai, dessa vez eu vou com tudo, sem antes fazer essa autoanálise, né? Perfeito, tá? Você disse tudo, porque é exatamente isso. Às vezes eu recebo muitas perguntas, né, e reclamações, inclusive, assim, Flávia, já fui muitas nutricionistas e eu não consigo seguir. O que que eu faço? Ah, já me matriculei na academia várias vezes, mas não consigo ir, né? Então é exatamente isso que você tá trazendo, né? Que é o mindset de você assumir a responsabilidade. Então, assim, muitas vezes, durante muitos anos da minha vida, eu colocava a responsabilidade do meu emagrecimento no outro. Né? Então, era no remédio, era no médico, era na nutricionista, era na academia. Eu não trazia responsabilidade para mim. Por muitos anos da minha vida, eu quis um milagre. Eu queria que algo me emagrecesse. Né? Então, quando a gente busca um profissional para ajudar, primeiro, a responsabilidade do profissional é te dar ferramentas e recursos para que você use o máximo do teu potencial para você chegar no teu objetivo. Mas a responsabilidade, a base ali é da própria pessoa, né? Então, quando eu percebi que eu jogava a responsabilidade para o outro e assumi isso, Tamara, foi essencial na minha transformação, foi essencial na minha mudança. Por quê? Porque aí o plano alimentar começou a dar certo. Porque aí eu parei de gastar dinheiro com a academia e realmente consumia a academia. Né? Então, realmente é um processo de autoconhecimento muito grande. Não é a dieta pela dieta, né? Fazer a dieta por fazer a dieta. É um processo de autoconhecimento ali que a pessoa tem que entender assim, o que funciona melhor para mim, né? Quais os gatilhos mentais e emocionais, né? Eu tenho que me impulsiona para a comida. Se você não fizer um trabalho de autoconhecimento,
dificilmente vai conseguir seguir aí um caminho, né, de sucesso. Vai ter muitas idas e vindas. Por quê? Porque realmente não está sólido, né? Você não tem os recursos suficientes para levar em frente esse processo, né? Sim, e eu vou até extrapolar o que você disse, Flá, porque eu tenho certeza que muitas outras coisas na sua vida mudou. Não que Opa, as deu uma coisas, travadinha a aqui. vida financeira, os seus relacionamentos interpessoais, tudo, Tudo. porque você não vai mudar em só um aspecto, você vai mudar em muitos aspectos, porque quando você muda o seu modus operandi, né, você começa a ser protagonista também, não só da parte alimentar, de tudo, de tudo. Tudo. E você sabe que é assim, né, tá? As pessoas falam assim para mim: ai, Flávia, você mudou o teu mindset depois que você emagreceu? Não, gente. Tem que ser durante o processo, porque senão não consegue manter. Não adianta falar assim: ai, não, eu vou emagrecer primeiro, e aí quando eu chegar lá no peso ideal, eu mudo o mindset. Não, isso é uma jornada. Você tem que começar mudando o teu mindset, que é exatamente isso que vai te ajudar a chegar onde você quer e a manter. Né, tá? Exato. E eu vejo muito isso quando você fala que eu vou fazendo minhas conexões, né? Do paciente que chega e fala assim: quando eu emagrecer, eu vou gostar de mim. Quando eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa. Quando eu emagrecer. E eu penso que é o contrário, né? Ao Eu contrário. gosto de mim e por isto vou fazer isto por mim. Então, você honrar o corpo, que o corpo, na verdade, como eu vejo, né? É o veículo da vida. O corpo não muda, a forma do corpo, sim. Então, a forma com que ele está é mutável, mas o seu corpo, sua perna vai ser sua perna, seu fígado é seu fígado, seu coração é seu coração. Então, a gente consegue transmutar a forma com que ele está, mas o seu corpo continua sendo seu. Então, honrar essa casa e começar a mudar esse olhar que você tem sobre ele mesmo. Tem pacientes que não se olham no espelho. Então, qual é o tipo de relação que você está nutrindo com você mesmo, né? Então, quando você falou isso, eu me lembrei desses exemplos. É exatamente isso, tá? Falou tudo. E olha só, tem a mulherada diva aqui, tem bastante gente querendo perder peso. Olha só, a Ana Paula quer eliminar 27 quilos, a Socorro quer eliminar 10 quilos, a Luana quer eliminar 20 quilos. Mulherada, bora! É possível sim, né? Sem sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, a gente que acaba colocando pelo fato de não ter os recursos suficientes, né? Sim. Para saber como fazer. O Olha só. sofrimento maior é você estar do jeito que você está hoje. Isso, exatamente. Exatamente. Aliás, é assim, né, tá? Qual que é a dor que você prefere, né? A Uhum. dor de permanecer onde está ou a dor da mudança para chegar onde você quer, né? Exato. Então, qual a dor? Eu preferi a dor da mudança, porque mudar dói. É. Dói mesmo, né? Então não adianta falar assim, ai, é muito fácil, é tranquilo. Não, porque você tem uma vida toda, né? É vinculada àqueles maus hábitos. Então, mudar Uhum. isso requer sair da zona de conforto. E sair da Uhum. zona de conforto dói muito. Só que é libertador, porque depois que você sai da zona de conforto, é onde a magia acontece, é onde tudo acontece. Você se sente livre, você se sente liberta de tudo Uhum. isso, né? Que fica te incomodando, né? Fica te Sim. pegando, enfim, fica te limitando, né? Sim, e entender também que cada um está num processo, né? Então você chegou num momento e aí houve uma mudança, mas antes disso, tentativas e erros. Eu acho que a maior parte das pessoas que nos assistem nesse momento já tentaram algumas vezes ou algumas coisas, né, para emagrecer. E eu falo muito do ponto do basta, onde você fala assim: chega, assim não dá mais, eu quero mudar. E esse é o momento, gente. Esse é o momento. Vocês estão diante de uma pessoa que emagreceu 40 quilos. Eu tinha um peso a mais também. Acho que eu cheguei a te mostrar foto, né, Flá? É mesmo, né? Tá. Quantos quilos É. você eliminou? 30 quilos. Olha isso, gente. 30 quilos. Outra pessoa aqui, ó, que é um exemplo, uma inspiração. É.
Então, quando você fala desse processo, eu sei quanto dói, quanto machuca, mas vale a pena, gente. Quem olha você assim, né, tá? Não imagina que você tinha 30 quilos a mais também, né? Não, as pessoas. Eu tenho uma foto só, né, Flá? Porque eu não tirava foto. Ou eu ia lá para trás, atrás da família inteira, e eu tenho uma única foto que eu tô sentada, que minha mãe, buf, bateu ali e me pegou de surpresa. Mas as pessoas costumam falar que eu estava mais envelhecida na foto do que eu sou hoje. Eu não estava formada ainda. Isso tem o quê? Uns 15 anos já. Olha isso. Que bom, agora você está formada e ajuda as pessoas também a emagrecer, né, tá? E tem uma história, isso é muito bacana, porque passar por essa experiência, muitas pessoas chegam até mim, né, buscam ajuda também pelo fato de eu já ter passado por isso. Né? Então, geralmente, as pessoas que me procuram são pessoas que assim, ó, estão cansadas. Flávia, não aguento mais, já tentei de tudo e não aguento mais desse efeito sanfona de engorda, emagrece, de tentar e falhar. Então, são pessoas que realmente sentem muita dor mesmo com a obesidade, já tentaram de tudo e não conseguem. Né? Então, a gente consegue entender isso, né, tá? Sim, e você tem uma propriedade, Flá, que eu acho que é um grande trunfo, sabe? E de pegar na mão e falar assim, eu sei do que eu tô falando. Eu passei por esse caminho. Não é a teoria, né? É a prática mesmo. Entender, é sentir na pele, né? Sonhar com comida, quantas vezes? Quantas vezes Nossa, eu acordar? pensava em comida, gente, 24 horas por dia. Era 24 horas, acho que até dormindo. Dormindo eu sonhava com a comida, eu sonhava. É. Ai, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Olha só, a Cibele colocou aqui, ó. Sinto uma compulsão alimentar após os 18. Isso tem a ver com uma pergunta aqui que me mandaram também na semana, né? Então já vamos responder aí as duas, tá? Tá. Porque quando diminuo um pouco a comida, vem a compulsão. E aí tem a ver com a pergunta da Cibele. Sinto uma compulsão alimentar após os 18. Tá. Então, são formas compensatórias. O corpo, ele enxerga a gordura como algo bom, algo que garantiria a sobrevivência num momento de falta. E isso foi muito importante para a nossa espécie há 140 mil anos atrás, por exemplo. Isso garantiu a nossa existência, né? Realmente tem muito a ver com sobrevivência. Só que hoje a gente tem mercado, a gente tem à disposição um número enorme de restaurantes. Não precisa Então, caçar, né, Tamara? Não precisa mais caçar. Exato. E o corpo continua achando que a gordura é algo que é benéfico porque continuaria garantindo a sobrevivência. Então, quando você restringe muito, ele usa uma forma compensatória. Então, assim, você restringe até aqui, ó. Vou comer o dobro, vou comer o triplo. Então, você porque segura pode faltar, né? porque pode faltar. Então, talvez essa estratégia que você esteja utilizando não seja melhor no seu caso. Então, iríamos num ritmo diferente, mostrando para o corpo, olha, eu estou comendo, não está faltando, você pode gastar o que tem de reserva. Porque aí ele vai entender, ok, então não entra mais naquele mindset de sobrevivência, sabe? Entra de abundância, olha, eu estou recebendo um pouco mais, olha, chegou de novo e de novo. Então ele vai gastando essa energia. Não vira um poupador, né? Vira um gastador de energia. Olha, isso é muito incrível, porque a estratégia de comer a cada 3 horas, tá, me ajudou muito no meu processo de emagrecimento. Principalmente porque eu era compulsiva. Tá. Né? Então, eu percebia que quanto mais tempo eu ficava sem comer, mais a minha compulsão atacava. E é muito parecido com o que a Kelly está falando aí, porque a minha compulsão, ela atacava à noite. Por quê? Porque eu ficava o dia restringindo. Aí eu lembro que quando eu saía da empresa, no caminho para casa, eu já parava em McDonald's, já parava na padaria, eu já parava num monte de lugar e falava assim, eu vou comer mesmo, isso aqui nunca vai dar certo para mim. Né? Então, era algo que me trazia, que me levava à compulsão.
Quando eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, comer a cada 3 horas, e eu sou uma pessoa, gente, que eu amo comer, eu gosto de comer, né? Então, por isso que estratégia de jejum não dá certo para mim. Por quê? Porque eu gosto de comer. Então, comer a cada 3 horas, a cada 3 horas eu tô mastigando alguma coisa, né? Então, dá muito certo e é esse princípio que você falou, né, tá? Que Sim, é, se o organismo tá recebendo, ele vai continuar queimando. Se ele isso, para de receber, ele para de queimar. Então, realmente, isso. isso é uma coisa que dá muito certo. Então, é também assim, você tá num ritmo, aí você tá com 100 quilos. Tô pegando esse exemplo de 100 quilos porque é mais redondo, assim, né? Então, eu vou mudar da água para o vinho. Então, eu vou mudar tudo. É o radicalismo que a gente estava comentando no começo. Primeiro, que isso não é sustentável, e segundo, que isso vai passar uma mensagem para o corpo errada. Então, Exato. vamos. O mais importante você já tem. O mais importante é eu quero mudar e eu vou mudar. Então, isso decidido, agora a gente define uma estratégia do como. Gosto de usar a estratégia de 3 em 3 horas no princípio. Aí você começa a diferenciar fome, vontade de comer, você começa a olhar de um modo diferente para o seu corpo, e isso permite com que outras estratégias sejam utilizadas. Talvez uma low carb, comer quando tem fome, o jejum intermitente, isso entra depois. Mas como que eu vou falar para um paciente comer quando ele tem fome se ele não sabe nem identificar o que é fome? Que se ele fala assim, então eu vou comer toda hora, Porque porque daí ele toda tá hora tem confundindo a fome. vontade com a fome, né? Isso. Então, se olhe com paciência também, se olhe com carinho. Então, o mais importante você já tem. Você quer mudar e você vai mudar, ok. Agora, qual a estratégia que vai utilizar? Então, é esse passo a passo que pode ser facilitado com o auxílio de um profissional. É nesse ponto. E quando você não tem sucesso de um mês para o outro, é onde mais o profissional pode intervir. Porque ele não está lá para só te dar parabéns e falar, continue assim. É justamente quando a estratégia não flui que ele pode te auxiliar. Então, de persistir mesmo, né? Tem um paciente que ele virou para mim e falou assim: já fui mais de 20 nutricionistas. Aí falou: ok, então você tem uma experiência muito vasta. Em quantas você retornou? Então, qual o profissional que ele criou um vínculo de confiança, né? De expor mesmo. Tenho dificuldades nesse ponto e a gente tem estratégia para isso. Isso que você tá falando é bem importante, né? Porque a pessoa tenta e fala assim, ai meu, não deu certo. Aí desiste. Aí É, vai para outra estratégia. Aí tenta, não dá certo e desiste. Mas não para pensar e refletir e voltar no profissional e falar assim: olha, tive dificuldade com isso, tô percebendo isso. A pessoa ela nem para, ela vive no automático, né, tá? é. E E não aí é, realmente sofre. e não é pelo profissional. Vá por você. Por você, é a sua estratégia, né? É a sua conduta e a sua vida. Então, não Exatamente. desista por você. É isso mesmo. E assim, né? Tipo assim, ah, eu não vou porque não deu certo. Não, mas você precisa entender o que não deu certo, né? O que você fez que não deu certo, né? Ai, Porque Flá, ah, desculpa. Não, não, pode falar, desculpa. pode falar, pode Ai, falar. eu não me aguento. Teve um paciente que ele falou para mim, eu fiz tudo certinho. Eu falei, tá bom, me conta. Porque ele, na visão dele, não estava enxergando onde estava falho. E aí, sabe onde era? Você não vai Ah, acreditar. Toda vez que ele tomava um café, ele comia uma bananinha. Sabe aquelas bananinha docinha, né? docinha? Ele falava assim: "Não, mas essa é fit, essa é fit, essa é fit". E toda vez que ele comia o café, ele tomava o café, ele comia a bananinha. E tava aí. Porque 300 calorias por dia a mais resultou naqueles 2 quilos que ele tinha ganho no mês. Então, às vezes, na sua visão, tá correto, mas o profissional pode te ajudar a encontrar qual que é o detalhe que não está permitindo que a coisa flua, sabe? Dica quentíssima, exatamente isso, é a percepção. Às vezes você que tá Percepção. ali não consegue perceber, né? Mas É, quando tá com o profissional, ele consegue entender, fala, é aqui o ponto, é. né? Desculpa, eu te cortei, Flá. Não, fica tranquila, fica tranquila.
O pessoal tá falando aqui, olha só. Vamos ver aqui. Olha a Rafa perguntando: você deixava de comer pizza, comer chocolate? Rafa, não. É o ponto que a Tamara até colocou, né? Não adianta você radicalizar, tirar as coisas que você gosta da tua vida. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer. Então, o que que eu fiz, né? Antigamente eu comia 4, 5 pedaços de pizza e mais a sobremesa, gente. Eu comia que nem uma draguinha mesmo, né? Então, ao invés de eu comer 4 pedaços de pizza, eu diminuí. No caso da minha refeição livre, eu diminuí. Então, eu passei a comer 2 pedaços de pizza, né? Então, é o que fazia sentido para mim. Não tinha necessidade de comer 4 pedaços de pizza. Gente, é compulsão, é gula, compulsão, enfim, tudo misturado, né? E com as dietas mega restritivas que eu fazia, só me gerava mesmo essa vontade louca de comer cada vez mais. Né? E fora os gatilhos mentais que eu tinha relacionado aos problemas que aconteciam na minha vida, que eu não sabia lidar, e aí eu compensava no alimento. Né? Então eu comecei a perceber isso e a me equilibrar, ter uma alimentação equilibrada. Chocolate, a mesma coisa. Então, assim, a única coisa que eu tirei da minha vida que não faz sentido, que eu não sinto falta, é o refrigerante. O refrigerante eu decidi tirar e tirei. Né? Não bebo refrigerante. Agora, o restante doce, adoro um doce, adoro pizza, adoro hambúrguer, adoro todas essas coisas. Só que eu não como todos os dias como eu fazia. Então, eu tenho um planejamento alimentar e que eu opto por comer esses alimentos 2 vezes na semana. 2 refeições no máximo, né? Porque às vezes vai ser, 2 dias. Não, Não, gente, 2 dias não. 2 refeições. Ai, olha só, tá? Vamos ver aqui. Tem uma pergunta legal aqui também. Quais os alimentos que aceleram mais o metabolismo? ai, é bacana falar Essa é disso. boa, essa é boa. São os termogênicos, né? Então, eles auxiliam no funcionamento do nosso organismo como um todo. Aí entra a canela, entra o gengibre, entra o café. Então, eles potencializam porque eles exigem uma queima um pouco maior. Mas volta naquilo que a gente conversou antes. Nenhum alimento emagrece. Eles auxiliam, né? Da mesma forma que a água com limão, esses termogênicos, eles não são emagrecedores, né? Boa. Então, pode consumir, são termogênicos, são bons, mas não é também assim um passe de mágica, né? O passe de mágica acontece aqui. Era cabeça. Eu buscava tudo isso também, Tamara. Então eu entendo porque no desespero, né, a gente fica buscando essas alternativas e buscando algo milagroso que vai ajudar a gente a emagrecer, né? E o que tem de milagroso é realmente a gente acreditar e fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Porque não existe milagre, existe dedicação, existe um esforço ali para poder fazer o que precisa, né? Sim. Vamos ver o que mais que o pessoal está falando aqui, ó. Tem bastante interação. Gente, o que a gente não conseguir responder aqui, vocês correm lá no Insta da Tá, entre em contato com ela. Manda aqui também para mim, enfim, a gente vai respondendo. Olha só, Silvana falando que estou com o nervo ciático inflamado, perna travada devido ao peso. Sim, o sobrepeso, gente, traz muitos problemas de saúde, né? O querer emagrecer não é só para ficar com um corpo bacana, bonito, né? Autoestima, mas é a saúde também. Isso também tem que ser levado em consideração, né, Tá? Cada quilo que a gente tem a mais, então cada quilo de sobrepeso, ele corresponde a 4 quilos nas articulações. Então, se a gente está falando de 10 quilos a mais, são 40 quilos nesse joelho, nessa coluna, né? Então, assim, o veículo da vida. Então, emagrecer vai ajudar sim, vai diminuir dor, vai te dar qualidade de vida. Então, é a saúde, né? Realmente. Exatamente. Olha só,
Tem uma pergunta aqui também, e aí tem a ver com mais uma pergunta que eu tinha anotado aqui dos seguidores. Qual que é o melhor açúcar? Xilitol ou demerara? Aí perguntaram aqui também, a Ana perguntou, ela falou assim, ó, qual adoçante você indica? Então, olha só, vamos lá, açúcar versus adoçante, né? Então, quanto mais escuro for o açúcar, menos ele foi processado. Então, a gente tem o melaço, a gente tem o açúcar mascavo, aí entra o demerara, o açúcar cristal refinado e o de confeiteiro. Então, nessa linha, quanto mais fino e quanto mais branco, pior ele é. Mais nocivo é o veneno, né? Então, porque aqui a pergunta está falando assim de um açúcar que é natural, né? Que nessa linha seria a terceira opção, o demerara, versus um O natural, xilitol. mas um adoçante, né? Então, o stevia e o xilitol entram como melhores tipos de adoçantes naturais. Tá bom. Dentre os açúcares, o demerara é o melhor. E dentre os adoçantes, o xilitol é o melhor. Agora, eu perguntaria o seguinte, onde que você está usando isso? Então, você está usando isso num café? Você está usando isso num suco? Porque, por exemplo, o suco de laranja não é o açúcar que tira a acidez. Você pode incluir canela no seu suco de laranja. A Olha que canela corta a acidez. Outro dia eu estava no restaurante e eu vi o meu avô colocando 2, 3 saquinhos de açúcar. Eu falei, vô, pelo amor de Deus, vamos pedir outro suco? Vamos colocar canela? Faz o teste. E ele fez o teste e falou, não é que você tem razão. Eu falei, ai, vô, esses ainda 12 mais perto anos de quem, né? Ainda mais já perto de disse quem? alguma coisa. Então, assim, o que corta a acidez não é o açúcar. Agora, se você está usando num café, por exemplo, eu iria mais para uma linha do bulletproof. Então, colocar um pouquinho de gordura para garantir mais a saciedade. E ela também tem um sabor mais adocicado, quando a gente usa o óleo de coco, por exemplo, né? Mas nessa pergunta, demerara versus o xilitol com certeza é o melhor. Boa. Tá? Você sabe que eu nunca comprei o xilitol, né? Uhum. Mas quando eu faço bolo, eu acabo usando demerara. Ou Tá, então açúcar de coco também, ok. É porque né? dentro de uma receita a gente tem que ver também a liga, né? Então tem adoçantes que precisa Ah, modificar muito para ter a liga. E assim também, não é porque o xilitol é uma boa opção que eu vou usar isso de modo desenfreado, porque o paladar adocicado ele acaba despertando também uma possível compulsão. Então, quando as papilas gustativas têm acesso a esse sabor adocicado, a tendência do paciente é continuar buscando. E aí eu dou uma outra dica aqui, Flá. Se você legal. tem um paladar muito doce, o tempo de vida dessas células da língua são 15 dias. Então, quando você faz uma diminuição significativa do consumo de açúcar, em 15 dias você já consegue alterar o seu paladar. Então, é comum ver, né? Não é qualquer chocolate que sacia, precisa ser um chocolate muito doce para aquilo surtir um efeito. Se em 15 dias você fizer uma limpeza, entre aspas, pode ter certeza que no 16º você não consegue comer aquilo tão doce, sabe? Por quê? Vai Porque diminuir, então. vai diminuindo, o seu paladar vai mudando. E se a gente faz um uso muito exacerbado de adoçante, impede com que isso também aconteça, porque ele continua tendo acesso a esse paladar doce. Tá Olha fazendo que interessante. Deu. sentido? Olha que interessante isso, né? Eu não sabia, né? Então é muito legal essas dicas, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue perceber o que faz sentido e vai colaborando para que a gente consiga eliminar peso, né? Então, são Sim. dicas que a gente vai assimilando e vai praticando e que dá diferença no resultado final, né, tá? Sim, sim. Então, quando você fala que você usa numa receita, não tem problema mesmo, porque eu entendo que essa receita você não faça com uma frequência, né? Então, quando consumir, não tem problema, porque o recebimento desse alimento já vai ser diferente. Uma menor quantidade já vai ser suficiente. Então, é dessa forma que eu vou entendendo. Exatamente. Olha só,
A Moni falando aqui, ó, a Estela Moni. Ela falou assim, ó, difícil pegar uma barra de chocolate e a Nutri mandar comer 2 quadradinhos. Ela colocou um olhinho assim pra cima ainda. Tá. Então faz assim, ó. Não compra grande, compra aquelas barrinhas, sabe aquelas de 30 gramas? Então Boa. você pega aquela, você põe em cota. A tua cota é aquela, tá? É, que nem ovo de Páscoa. É, eu falo assim, você ganha o ovo, você quebra o ovo inteiro e você já porciona. Não deixa o ovo lá inteiro, porque a tendência é Boa. comer inteiro. Então, a questão é porcionar. Então, se você tem essa tendência, você já está praticando esse exercício de autoconhecimento. Então, você já sabe que se comprar, vai comer inteiro. Então, compra menor, tá? A mesma coisa. Você falou, Flá, que você não toma mais refrigerante, mas tem pessoas que tomam muito. Então, não compra mais de 2 litros. Compra primeiro de 600 ml, depois você vai comprar uma latinha. E aí, E você vai colocando pequenas metas. E aí, dessas pequenas metas, você vai tendo sucesso e isso vai te fortalecendo. Então, assim, yes, eu consegui. Olha, eu tomava 2 litros de refrigerante por dia. Hoje eu tomei uma lata. Yes! E aí você vai se fortalecendo. Aí depois a gente põe dia sim, dia não. E assim a gente vai. perfeito. Mas, Otá, foi exatamente essa estratégia que eu usei para tirar o refrigerante e também parar de beber durante a refeição. Porque eu sempre tomava alguma coisa durante as refeições, né? E eu sei o quanto isso atrapalha na digestão. Ai, Então, vamos falar disso? hã? Vamos falar disso? E isso atrapalha mesmo na digestão. Eu falei assim, não, eu vou começar a diminuir. Então eu fui trocando, fui diminuindo, fui tirando. Hoje não me faz falta, né? Ter que tomar alguma coisa comendo, né? Então foi um hábito que eu fui deixando aos poucos, igual o açúcar no café. Também fui deixando, tirando aos pouquinhos, mudando para Yes. adoçante, tirando o adoçante até zerar. Hoje eu não tomo mais com açúcar e nem adoçante, né? É isso mesmo. Parabéns, Tuan. É isso mesmo. É Sou uma muito bom. aluna aplicada. Yes, yes. É isso aí. Eu vibro aqui. As Nutri inspiram, né? As Nutri inspiram. Muito bom. O que você falou de líquido junto com a refeição é o seguinte: se você tem sede enquanto come, significa uma não hidratação durante o dia. Então, se você está sentindo sede, é porque você não está hidratando direito. E outra, se você está com muita vontade de tomar alguma coisa nessa refeição, é porque você está comendo rápido demais. Por quê? O ideal é garfada na boca, solta o talher, mastiga, engole, aí põe a outra garfada na boca. Então é tudo com calma. A própria salivação é o suficiente para molhar, para hidratar esse alimento, para ele descer. Então, se você come muito rápido, não dá tempo de nada acontecer. E aí você precisa desse auxílio do líquido junto, né? E o Olha, nosso... Desculpa, Flá. pode falar, desculpa, tá. Não, e o nosso cérebro demora 12 minutos para entender que está chegando combustível, que está chegando comida. Então, a sinalização de fome ela é muito mais latente, ela é muito mais forte do que a de saciedade. A de saciedade demora 12 minutos a partir da primeira garfada. Então, comer devagar é essencial, é essencial. Você precisa de um volume menor e você vai passar por essa... fase, né, de condução muito mais simples, porque você vai levantar da mesa saciado. Você não vai ficar com aquela impressão, ai, tá vendo? Tô fazendo dieta, eu tô levantando com fome, eu tô Já sofrendo. acabou minha comida, coloquei pouco. Já acabou, né? Então, comer devagar, ele é muito importante e hidratar durante o dia. Olha que interessante que você está trazendo, né? Porque a hidratação tem tudo a ver, né? Então, quando você fala que a necessidade de tomar algo comendo é porque o teu corpo não está hidratado. Exato. Então, eu não sofri em tirar a bebida da comida. Por quê? Porque eu já comecei a fazer a minha hidratação, a tomar pelo menos 2 litros de água. Então, isso está caindo uma ficha que, assim, eu não sofri para tirar a bebida, por quê? Porque eu já